agenda política pedagógica de muitos projetos sociais, o termo inclusão tornou-se lugar comum. Sobre o seu abrigo defendem-se direitos de indivíduos e grupos considerados à margem de várias das garantias sociais vigentes em uma sociedade democrática, tais como classe social, raça e etnia, geração, capacidade física, religião, entre outras. Em que pese a relevância da perspectiva inclusiva, não raras vezes é possível identificar que alguns temas estão à margem dessa inclusão, como, por exemplo, as questões relacionadas ao gênero e às sexualidades. É sobre isso que falaremos agora. Por gênero, entende-se a condição social através da qual nós nos identificamos como masculinos e femininos. Não é algo natural, que está dado, mas é construído social e culturalmente, e envolve um processo de conjuntos, marcas, que vão sendo inseridas nos sujeitos a partir daquilo que se identifica como masculino ou como feminino. Por exemplo, jogar futebol é mais considerado mais masculino do que feminino, e dançar, por outro lado, é considerado mais feminino do que masculino. Essas afirmações não são naturais, mas são construídas em cada cultura, e por esse motivo não são sempre iguais, não são iguais em todos os povos, em todos os grupos sociais. Gênero diferencia-se de sexo, que é o termo utilizado para descrever as características anatômicas e fisiológicas que marcam as diferenças entre homens e mulheres. Por essa razão, quando falamos em identidade de gênero, estamos fazendo referência a como o sujeito se constrói como masculino ou feminino, sendo que aquilo que é considerado masculino e feminino varia de tempo para tempo, de cultura a cultura, ou seja, não é universal nem mesmo acabado. Se estamos cientes de que o gênero é a construção social do sexo, precisamos considerar que aquilo que no nosso corpo indica ser masculino ou feminino não é natural. Foi construído assim, e por esse motivo não é desde sempre a mesma coisa. Há um tempo atrás, por exemplo, um homem que usasse brinco ou cabelos compridos provavelmente teria sua masculinidade colocada em questão. Hoje isso não se aplica, porque brincos, cabelos compridos são artefatos usados por homens, por mulheres, assim como tatuagens, piercings, roupas coloridas, enfim, essas são marcas que denominam aquilo que estamos chamando de gênero, masculino ou feminino. Por que então é necessário pensarmos em gênero no programa Segundo Tempo? Entendemos que o sucesso de um projeto social não depende apenas de quem o elabora e dos órgãos institucionais que o financiam. Depende, sobretudo, da capacidade das pessoas que o integram. Coordenadores, executores, monitores, estagiários, professores, alunos, agentes e líderes comunitários, entre outros. Acreditamos que para fazermos uma intervenção de qualidade no que diz respeito à democratização ao acesso das práticas corporais, esportivas e de lazer, bem como a educação dos sujeitos envolvidos nessas atividades, precisamos problematizar os discursos e questionar as práticas que circulam no seu entorno, muitas das quais, historicamente, têm reforçado atitudes que são racistas e são sexistas. Quando usamos o termo problematizar, queremos dizer que é necessário colocar em suspeição algumas das verdades com as quais nos deparamos cotidianamente, pois provavelmente elas não são assim tão verdadeiras. Precisamos questionar, por exemplo, a ideia de que menino que gosta de ginástica ou de dança tem tendência a ser homossexual, ou que as meninas não têm nenhuma habilidade para jogar futebol ou participar de alguma modalidade como, por exemplo, a luta. Essas ideias que circulam ao nível do senso comum podem não ser conscientes e muitas vezes tendem a ser tomadas como naturais. Entretanto, elas não são ingênuas, nem mesmo desprovidas de um forte caráter discriminatório e preconceituoso. Evidenciam, de certo modo, o tratamento diferenciado que nossa sociedade atribui a diferentes grupos sociais que a compõem. Por isso, precisam ser analisadas, questionadas e ainda problematizadas. Isso é tarefa que cabe a todos nós, pois faz parte da dimensão política da nossa vida, na qual estamos todos imbricados. Portanto, não se exima, faça a sua parte e faça a diferença. O que é necessário problematizar?
A ideia de que a anatomia dos corpos justifica o acesso e a permanência de meninos e meninas em diferentes modalidades esportivas. É necessário pensar que muito mais do que as diferenças biológicas entre meninos e meninas, são as diferenças culturais e sociais aquelas que incidem fortemente na orientação do que é mais ou menos adequado para um ou outro sexo. Os meninos desde cedo são incentivados a gostar e a jogar futebol. Ganham bolas, camisetas, enquanto que as meninas recebem como presentes bonecas femininas, roupas cor-de-rosa, laços, brincam de casinha e aprendem a ser mulheres. A importância atribuída à aparência corporal como determinante no julgamento que se faz sobre as pessoas. Precisamos questionar afirmativas como, por exemplo, uma criança obesa, assim ou é porque tem preguiça e não faz exercício físico. Uma menina que usa boné, bermuda larga e tatuagem tem aparência masculinizada e deve ser homossexual. Um menino que fala baixo, apresenta gestos delicados, é gay, entre outros. A ênfase na beleza como uma obrigação para as meninas e mulheres, em função da qual devem aderir uma série de práticas, pouca alimentação, cirurgias estéticas, inclusive as práticas esportivas. As meninas precisam ser valorizadas pelo que são e não pela sua aparência. Além disso, o esporte deve ser incentivado em função de outros objetivos, como, por exemplo, socialização, exercício de liberdades, experimentação de situações de movimentação e de usos do seu corpo, aprendizagem de técnicas, entre outros, não apenas voltado para a aquisição da beleza. Essa orientação talvez seja um fator limitador para que participe de atividades que envolvam, por exemplo, força física e potência. O constante incentivo para que os meninos explicitem cotidianamente sinais de masculinidade, como, por exemplo, brincadeiras agressivas, práticas esportivas masculinizadoras, piadas homofóbicas, narrar suas aventuras sexuais com as meninas. Comportamentos como estes acabam por produzir uma representação de masculinidade que pesa para os meninos, uma vez que necessitam constantemente provar que são masculinos. Esse processo de produção do sujeito masculino pode limitar sua participação em atividades corporais que não sejam masculinizadoras. A ideia de que as meninas participam menos das atividades de esporte e de lazer porque não gostam delas tanto quanto os meninos. Temos que pensar que as meninas e as mulheres têm menos oportunidade para o espaço do lazer porque não raras vezes desempenham atividades domésticas, relacionadas ao cuidado com a casa, a educação dos filhos, dos irmãos, entre outros. A educação das meninas é mais direcionada ao espaço privado e, diferentemente dos meninos, é mais direcionada ao espaço público. Desde cedo são incentivados a ir para a rua, inclusive para trabalhar. A representação de que existe um único jeito de ser masculino e um único jeito de ser feminino. Precisamos nos dar conta que existem diferentes formas de masculinidades e feminilidades, e isso precisa ser respeitado. A escolha, por exemplo, de um menino em não jogar futebol não implica, naturalmente, que deixe de ser masculino ou que seja gay. Do mesmo modo, pode-se pensar que nos esportes com grande virilidade, como por exemplo as lutas, o rugby, o handebol, também existem atletas que são gays. A percepção de que a maneira correta de viver a sexualidade é a heterossexual. Outros modos são desvios, doenças, aberrações e que precisam ser corrigidas. Vale lembrar que em 1993 a Organização Mundial da Saúde eliminou a palavra homossexualidade do Código Internacional de Doenças, demonstrando que não se trata de uma doença, mas de uma possibilidade de viver a sexualidade. Possibilidade esta que deve ser respeitada e que não pode se tornar um impeditivo para que a adesão do sujeito nas práticas corporais esportivas seja eliminada. A aceitação e mesmo o incentivo a atitudes que expressem homofobia, termo utilizado para fazer referência ao desprezo, ao ódio e mesmo à violência dirigida às pessoas homossexuais. É necessário considerar que a homofobia acontece também em formas de brincadeiras, piadas, comentários. Essa atitude pode gerar um afastamento de jovens homossexuais das atividades propostas, visto que frequentemente são alvos das práticas dessa natureza.
Por essa razão, precisamos respeitar a diversidade e a orientação sexual dos sujeitos. A identificação de que alguns esportes devem ou não devem ser indicados para meninos ou meninas, pois não correspondem ao seu gênero. Essa inadequação pode proporcionar atitudes que limitam a participação de meninos e meninas em atividades que gostariam de vivenciar. A atenção para essa questão é muito importante, pois ao não se possibilitar essa participação, reforça-se a representação do senso comum de que meninos só gostam de atividades que envolvem força e meninas de atividades que envolvem flexibilidade. Habilidade e capacidades físicas são adquiridas mediante a prática, e não promover situações nas quais possam ser desenvolvidas é privar os sujeitos dos diferentes usos dos seus corpos. A existência de preconceitos e violências que determinados sujeitos sofrem apenas por pertencerem a determinada classe social, religião, orientação sexual, identidade de gênero, habilidade física, etnia, entre outros. O respeito à diversidade cultural, social e sexual deve ser o primeiro passo para uma política inclusiva. Diferença não significa desigualdade, e essa só pode ser minimizada se houver iniciativas que promovam atividades coparticipativas, nas quais as diferenças não sejam eliminadas, mas tratadas em suas especificidades. O uso de linguagem discriminatória e sexista. A linguagem é uma forma de expressar atitudes preconceituosas. Ela pode suscitar indicativos de que fortalecem o preconceito, no que diz respeito às questões de gênero, raça, sexualidade, etnia, entre outras. Deve-se evitar o uso de palavras e expressões que evidenciam esse preconceito, pois sempre que são mencionados, acabam por reforçá-los. Uma situação bem comum é o uso genérico do termo homem para o uso do masculino para referir-se a homens e mulheres. Exemplo, no esporte, marcação homem a homem, mesmo quando são mulheres que estão jogando. No contexto da escola, reuniões de pais e mestres, mesmo que a maioria dos participantes sejam as mães e as professoras. Outro exemplo, João joga handebol feito uma mocinha. Marta é o Ronaldinho gaúcho de saias. Aquilo é um programa de índio. A situação está preta. Poderemos alcançar agindo em prol de uma perspectiva inclusiva no que diz respeito ao gênero. Ao nos comprometermos com as questões relacionadas com a discriminação de gênero no programa Segundo Tempo, estaremos contribuindo para identificar, denunciar e desqualificar os estereótipos culturalmente construídos que controlam e imobilizam papéis e funções específicas para meninos e meninas. Poderemos também reduzir as desigualdades de acesso e permanência nas atividades de esporte e de lazer, para homens e mulheres. Poderemos criar condições para o enfrentamento do preconceito e da discriminação de gênero e por orientação sexual. Poderemos ainda favorecer uma mudança cultural a partir da disseminação de conceitos, comportamentos, atitudes igualitárias que valorizem as diversidades e as diferenças culturais entre os sujeitos. Poderemos também proporcionar à comunidade que participa das atividades do programa Segundo Tempo um atendimento qualificado, cujo acontecer respeita as diferenças, as tradições e a cultura dos sujeitos e dos grupos sociais envolvidos. O que podemos fazer para modificar e evitar o contexto da discriminação? Um projeto que busca a inclusão social, tal como o Programa Segundo Tempo, deve necessariamente priorizar essas questões, de forma a minimizar as discriminações, os preconceitos, as desigualdades que acontecem no seu cotidiano, sejam elas por questões relacionadas ao gênero, orientação sexual, raça e etnia, classe social, capacidade física, entre outras. Eis algumas sugestões que podemos pôr em prática de modo imediato. Primeiro, criar um bom ambiente entre os participantes da atividade proposta e garantir que cada pessoa possa se expressar livremente e que seja escutado e respeitado nas suas opiniões. Segundo, incentivar a prática de atividades esportivas onde meninos e meninas, homens e mulheres participem conjuntamente. Terceiro,
recusar e denunciar a naturalização que se faz acerca dos gêneros, bem como as noções tradicionais de que determinados esportes são para os meninos e outros são para as meninas. Quarto, oferecer atividades em turnos diferenciados visando adequar-se aos interesses e disponibilidades de horário e às condições de trabalho dos participantes. Quinto, prestar atenção para o uso de palavras e expressões que denotam sexismo, racismo e homofobia, e combater esse uso, sem cessar, pois muitas vezes essas palavras e expressões estão tão arraigadas na nossa cultura, sob a forma de um patrimônio coletivo, que sequer percebemos os seus significados. Sexto, procurar identificar situações onde acontecem discriminações e buscar interferir de forma a minimizá-las e evitá-las. Não se exima do seu papel de educador e educadora, pois nossa intervenção faz a diferença. O que propor? Podemos propor atividades de sensibilização, ou seja, dinâmicas individuais e em grupo que envolvam a criação de desenhos, colagens, esculturas, narrativas, entre outras, através das quais seja possível discutir questões relacionadas ao gênero e à sexualidade. Podemos também trabalhar com a criação de narrativas, pessoais, coletivas, reais ou inventadas. Através dessas narrativas se pode discutir questões afetas, de novo, ao gênero e à sexualidade. Apresentar ou criar essas narrativas com o grupo e, a partir delas, problematizar e discutir as discriminações podem ser um bom exemplo. Vou dar exemplo de uma narrativa. João, 18 anos, é homossexual. Apanha do irmão e sua mãe não o defende. Nas atividades que participa, geralmente está sozinho e ninguém gosta de tê-lo como parceiro nos exercícios em duplas. Participa da oficina de lutas porque quer aprender a se defender. Nas aulas, sempre fica no fundo da sala. O professor responsável acompanha todos os alunos, menos João. Problematize essa história. Por que João é excluído das atividades? Esse é um exemplo de uma atividade de sensibilização. Uma outra forma de desenvolver atividades que possibilitem uma apreciação crítica seria olharmos para diferentes revistas, publicidade, filmes, músicas, programas, entre outros. Existem vários filmes cujas temáticas possibilitam a discussão sobre gênero e sexualidade e as práticas corporais e esportivas, tais como o filme Driblando o Destino, o filme Grace, Ela é o Cara, Treinando com Papai, Billy Elliot, Mulan, Cartão Vermelho e uma equipe muito especial. Esses filmes ajudam a pensar como poderemos trabalhar com as questões de gênero e sexualidade no âmbito do esporte e do lazer. Lembrem-se, o programa Segundo Tempo se faz cotidianamente, através da intervenção de pessoas concretas, cujas ideias podem tanto reforçar as exclusões, os preconceitos, as violências, quanto minimizá-las. É por acreditar e lutar por esta última possibilidade que o PST se coloca como um lugar que deve privilegiar o respeito à diversidade, a aceitação das diferenças e o reconhecimento de que cada sujeito vale pelo que é, independente de sua aparência corporal, da cor da sua pele, das marcas de gênero ou da sua orientação sexual. Mais do que isso, depende do esforço, da sensibilidade e da vontade política de cada agente que nele está envolvido e que, indubitavelmente, traduz-se no nosso grande desafio. Questões centrais. O corpo não é apenas um dado biológico, e sim o produto do interrelacionamento entre natureza e cultura. O corpo não é algo que se tem, mas algo que se é. Afinal, toda a existência é corporal. Os atributos de gênero, masculinidade e feminilidade são construções culturais e variam entre culturas e entre os tempos. Não existe um jeito único de ser masculino ou ser feminino. Não existe uma única maneira de viver a sexualidade. Discriminação de gênero ou por orientação sexual devem ser evitadas nas atividades do PST. O respeito pela diversidade dos corpos, dos gêneros e das sexualidades deve integrar todas as ações do PST. O que estamos falando quando dizemos diversidade? Termo utilizado para fazer referência às diferenças existentes entre as pessoas, tais como as diferenças culturais, de gênero, étnicas,
raciais, religiosas, de geração, de inserção social e de situação econômica, entre outras. Em uma sociedade justa, todas as pessoas são consideradas iguais em seus direitos, independentemente de suas características pessoais e socioculturais, a exemplo de raça, etnia ou sexo. Gênero. Condição social através da qual nós somos identificados como masculinos e femininos. Não é algo natural, não está dado, mas é construído social e culturalmente e envolve um conjunto de processos que vão marcando os sujeitos a partir daquilo que se identifica como masculino ou como feminino. Sexo. Termo que serve para descrever as características anatômicas e fisiológicas que diferenciam os homens das mulheres. Ainda que essas distinções sejam dadas no nascimento, o significado atribuído a elas é cultural e histórico, como se vê nas expressões belo sexo, sexo fraco e sexo forte. Identidade de gênero. Trata-se de uma construção histórica, cultural e social, que se faz acerca dos sujeitos e que está relacionado com as distinções que se baseiam no sexo. Refere-se como sujeitos que se identificam como masculinos e femininos. Essa identificação de gênero pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Por exemplo, uma pessoa pode nascer homem e apresentar uma identidade de gênero feminina. Sexualidade. A sexualidade é entendida como uma construção histórica e social e não como algo que é inerente ao ser humano. Envolve uma série de crenças, comportamentos, relações e práticas que permitem a homens e mulheres viverem de modos determinados os seus prazeres e os seus desejos corporais. Orientação sexual. Significa a orientação que cada sujeito dá ao exercício de sua sexualidade. Em outras palavras, a direção ou a inclinação do desejo afetivo e erótico. Sexismo. Termo utilizado para expressar preconceito, discriminação e violência com base no sexo e no gênero, sobretudo com relação às mulheres, mas também com relação aos homens. Manifesta-se, por exemplo, cada vez que se inferiorizam mulheres e homens apenas em função de serem mulheres ou homens. Homofobia. Termo utilizado para fazer referência ao desprezo, ódio e medo dirigido às pessoas homossexuais. Pode ser considerado como uma forma de preconceito e de discriminação contra aquelas pessoas que vivem a sexualidade de outro modo que não orientado pela heterossexualidade. A homofobia revela-se como uma violência contra gays, lésbicas, transexuais e travestis, e muitas vezes é usada como justificativa para atitudes agressivas. A homofobia acontece também em forma de narrativas, ditados, anedotas, brincadeiras, piadas e adivinhações. Essa atitude pode gerar o afastamento de jovens homossexuais das atividades propostas, visto que frequentemente eles são alvos de práticas agressivas de natureza discriminatória. Pessoal, lembre-se de tudo que nós conversamos até agora não são meros temas acadêmicos, temas de estudo. São temas que dizem respeito à nossa vida cotidiana, que fazem a diferença na nossa intervenção pedagógica. Por isso, nas suas aulas, fique atento às questões relacionadas com o gênero e com a sexualidade, pois certamente você fará a diferença.